Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, reunidos nesta Eucaristia na manhã do domingo, aqui em nosso santuário diocesano, Santo Antônio, na cidade de Franca. Eu cito a cidade porque nesse momento tem muitos irmãos e irmãs que acompanham em outros lugares, não só aqui em Franca, a Santa Missa pela radiodifusora e pelas redes sociais que abrangem muitos lugares. Logo no começo do ano civil, faz pouco tempo que começou o ano, ainda dentro dos primeiros dias do tempo litúrgico chamado comum, que vai nos ajudando a refletir sobre as ações de Jesus. Hoje a palavra de Deus, nesse domingo a ela dedicada, nos convida a perceber que Deus nos chama nesse mundo, enquanto aqui estamos, para cumprir uma missão. E Ele nos acompanha e nos fortalece. É aquilo que nós vamos meditar hoje. Digo logo no início da homilia que Deus não nos trouxe aqui, nem convidou os irmãos e irmãs que estão acompanhando a Santa Missa para chamar nossa atenção. Não. Mas Ele vem dizer para nós assim: eu quero você comigo, e você estando comigo, vou conduzir sua vida, para que você, se convertendo, ajude na conversão de outras pessoas, com o seu testemunho, com a minha palavra, e Deus possa salvar a todos. Esse convite nós o escutamos na primeira leitura que ele fez para Jonas. Jonas demorou um pouquinho para aceitar o convite, mas Deus falou: Jonas, eu preciso, você vai. Senão a cidade de Nínive, tão grande, com tantos habitantes, será destruída, porque eles encontraram o caminho errado para viver, se afastaram do meu caminho. Jonas, fortalecido por Deus, foi. A leitura diz que a cidade era tão grande que precisavam 3 dias para poder percorrê-la do começo ao fim. Ele andou 1 dia, falando, convidando, mostrando os sinais de Deus. A notícia se espalhou e desde o mais importante até o mais humilde, todo mundo foi tendo atitudes diferentes, e Deus não prejudicou aquela cidade, salvou a cidade. Aqui está, meus irmãos, um primeiro convite para nós: percorrer a nossa cidade interior, revisar os nossos pensamentos, as nossas palavras e atitudes. Eu sempre gosto de dizer que Deus encontra muitas coisas boas dentro da nossa vida, muitas luzes do Espírito Santo, muitas manifestações da sua graça. Mas ainda todos nós temos muitos lugares escuros dentro da nossa pessoa. Deus hoje vem dizer para todos nós, sem distinção: ilumina esses lugares escuros que estão dentro de você. Ilumine aquilo que hoje é fruto ainda de trevas dentro do seu pensamento, dentro do seu coração, no meio das suas ações. Seja uma pessoa diferente.
E Deus vai dando oportunidade para a gente ser essa pessoa diferente. E o melhor de tudo é que todos os dias Deus nos dá oportunidade. Lá na nossa família tem Nínive. Lá onde nós trabalhamos tem Nínive. Às vezes você vai a um consultório, tem Nínive. Você às vezes está lá na fila do banco, tem Nínive ali. O que eu quero dizer? Em todos os lugares tem pessoas precisando de Deus. E às vezes com pequeninas palavras ou atitudes, nós conseguimos mostrar que viver com Deus, agradeço esse colaborador, que viver com Deus, tudo dá certo. A vida muda, a vida se transforma. E o tempo, São Paulo diz, é breve. Queridos irmãos e queridas irmãs, no mundo inteiro, ontem, nós tínhamos muitas pessoas vivas, hoje já estão no colo de Deus, morreram. Isso pode acontecer com qualquer um. Isso pode acontecer com todos nós. E aí nós vamos percebendo que a segunda leitura nos falou que a gente deve viver nesse mundo tendo tudo como se nada tivesse. Porque o nosso coração está em Deus e deve estar em Deus. E por outro lado, nós percebemos também através dessa segunda leitura, que o tempo sendo breve, nós não sabemos quanto tempo ainda teremos nesse mundo, a gente não pode deixar para amanhã aquilo que deve ser feito hoje, porque talvez não dê tempo. Quantas pessoas dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, entre os nossos amigos, estão precisando da nossa pessoa cristã. E sabe, meus irmãos, às vezes você tem dentro da sua família uma pessoa que te trouxe tanto de sabor, tanta luta, tanta dificuldade, tanta tristeza. Agora eu falo com vocês o seguinte, que ninguém erra sozinho, ninguém é ruim sozinho. Às vezes você santifica uma pessoa que é do seu sangue e coloca a culpa no outro que não é do seu sangue. Mas vocês já viram alguma funerária ter que abrir a porta do cemitério numa madrugada? Porque vamos ajudar o pessoal a prestar atenção, controlando um pouquinho a criança. Olha, vocês já viram alguma funerária algum dia de madrugada ter que abrir o cemitério porque ontem foi sepultada uma pessoa e os dois defuntos estão brigando, porque tiveram que colocar os ossos de um num saco plástico para colocar o caixão novo dentro da mesma área do túmulo? Não. Defunto não briga com defunto, mas vivo briga. Vivo tem sangue que ferve. Então não pense e não julga que só a outra pessoa que errou. Porque aquele que tem mais cara de santo, muitas e muitas vezes é o pior. Então Deus hoje vem dizer: faça a luz que está em você, senão ela vai se apagar, a chegar no coração daquele que você acha que está nas trevas. Ajude, ilumine, fortaleça, conduza.
dê seu testemunho, dê seu exemplo. E Jesus continua chamando, continua nos chamando, para podermos, como Pedro, como André, como Tiago, como João, no Evangelho de hoje, segui-lo. E nós o seguimos quando deixamos para trás as ilusões, os apegos, as ambições. Quando colocamos Deus como o centro da nossa vida. Quando temos a alegria de poder anunciar com o nosso testemunho o amor de Deus dentro da nossa vida. Alguém pode até dizer: padre, mas como que eu vou conseguir dar exemplos e falar de Deus aos outros? Eu mal sei ler e escrever meu nome. Eu nunca estudei a Bíblia. A gente se engana nestas horas. Sabe por quê? Porque para falar de Deus é o seu testemunho, é a sua experiência. Claro que se você já leu, estudou algumas situações descritas na Bíblia, até ajuda um pouco mais. Mas a palavra de Deus e o nosso testemunho não é da boca para fora, mas vem das nossas atitudes. E assim nós vamos percebendo que Deus nos dá muitas oportunidades para podermos testemunhar o seu nome. Deus nos encaminha, Deus abre as portas e diz: deixa de ser pescador de peixes, para de consertar as redes que estão furadas, vem comigo, você será pescador de homens. Foi o que o Evangelho disse para aqueles que foram convidados. Ou seja, deixa eu mexer na sua vida, deixa eu mudar as redes, deixa eu mudar os peixes que você busca, deixa eu mudar o ganha-pão que você tem. Vive diferente. Sabe por quê, meus irmãos? Deus hoje vem dizer para nós: porque nós católicos temos muito mais facilidade de dizer aos outros assim, quando somos convidados para fazer alguma coisa: já fiz bastante, eu agora vou dar oportunidade para outra pessoa, agora eu não estou podendo, o tempo é breve. Não esqueça. E mesmo que você tenha feito muitas coisas, e se Deus continua te chamando, é porque Ele ainda precisa do seu sim. A fé e a prática da fé não tem aposentadoria. Nós nos aposentamos no dia que nós morrermos. Até lá, nós somos chamados a viver testemunhando o nome do Senhor. Professemos nossa fé.